Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do professor Valdívia Resolve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme. Para a gente começar, vou compartilhar minha guia aqui com a minha aula, ó, RD04. Conseguimos aí ver belezinha, ó. Apresentando, beleza. E vamos começar a falar um pouquinho da nossa aula de hoje. Vamos colocar mais a apresentação, bonitinho. Muito bem. E vamos colocar nosso apontador. Então é o seguinte, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme, tudo bem? E para começar, toda vez que a gente tem um movimento com velocidade constante, a gente acaba atribuindo que ele é um movimento chamado uniforme. Se a gente observar atentamente os movimentos que ocorrem ao nosso redor, encontramos vários exemplos de movimentos dos quais a velocidade permanece constante. Por exemplo, uma estrela no céu, o movimento estelar no céu, de uma estrela durante a noite, do Sol durante o dia, as extremidades do ponto de um relógio. Também paraquedista, depois de um certo tempo, ele começa a cair com uma certa velocidade constante, quando ele chega na velocidade terminal, velocidade limite da sua queda. Então, se a gente olhar com um reloginho aí, o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora, eles passam com velocidades constantes. Mas no caso de hoje, a gente não está falando de uma velocidade constante qualquer. No caso de hoje, a gente vai falar que toda vez que a velocidade permanece constante, a gente determina de movimento uniforme, mas a gente vai falar dos movimentos retilíneos uniformes. E o que é isso? A gente vai considerar que definimos que pode-se dizer que um objeto encontra-se em movimento uniforme em relação a um determinado referencial, quando a sua velocidade escalar não varia no decorrer do tempo. Então, se a velocidade não varia no decorrer do tempo e a gente considerar que essa trajetória ela é linear, então a gente está falando de movimento retilíneo uniforme. Então, quando a velocidade é constante, a gente fala que eu tenho deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais, independente da forma da trajetória. Mas no nosso caso, a gente está falando de movimentos retilíneos. Então, vamos ver o exemplo aqui de baixo. Ó. Um corpo está se movendo a uma velocidade de 4 metros por segundo e constante. O que significa ele se mover a uma velocidade de 4 metros por segundo constantemente? Significa o seguinte, significa que a cada segundo que passa, o corpo percorre 4 metros, o intervalo de tempo que ele leva a fazer isso é de 1 segundo. Então, a velocidade de 4 metros por segundo significa que ele percorre 4 metros a cada segundo de forma constante. Então, ele continua percorrendo cada metro a cada segundo para analisar esse movimento. Tudo bem? Só que, como a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme, a gente tem que entender que todo movimento retilíneo uniforme física tem algumas características. Então, a gente vai falar. A primeira característica do movimento uniforme, a gente acabou de citar na introdução da matéria. O movimento é considerado uniforme sempre que sua velocidade escalar for constante. Então, a velocidade é igual a CT, que é a abreviação de constante, um tracinho embaixo do T, e diferente de zero. Porque para que um corpo esteja se movendo com velocidade constante, ele tem que ter uma velocidade diferente de zero. Se ele tiver com uma velocidade igual a zero, em relação ao referencial que a gente adotou, ele está em repouso. Tudo bem? A aceleração desse corpo, a aceleração escalar desse corpo tem que ser nula. Então, obrigatoriamente, com o movimento ser uniforme, a aceleração tem que ser nula. E a terceira característica do movimento uniforme é que a função horária dos espaços em função do tempo é do primeiro grau. Opa, isso é um conhecimento que a gente vê lá da matemática. A função horária tem que ser do primeiro grau, mas o que isso significa? Para a gente entender, então, a gente vai ter que entender o conceito todo, a gente vai ter que falar de função e primeiro grau. Então, entra aqui o nosso Valdivinha, nosso auxiliar, que fala o seguinte, precisamos relembrar dos conceitos de função do primeiro grau visto lá na aula de matemática. E aí, vamos lá dar uma olhada? Então, é o seguinte, noções básicas de funções. Vou começar com uma coisa bem tranquila. Eu vou desapegar daqueles conceitos matemáticos que geralmente os professores de matemática precisam para dar o domínio completo do conteúdo. Eu vou pegar o que serve para a minha disciplina, que é física. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Por definição, função do primeiro grau é uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação, ou seja, a dependência de um elemento em uma relação ao outro. Em resumo,
é uma forma que criamos um modelo de previsão para uma determinada situação. E eu coloquei uma situação bem simples para a gente tentar prever. Então, eu coloquei um exemplo. Imagine que você vai participar de uma corrida de kart. Para participar, você precisa alugar o equipamento, capacete, macacão, para se proteger. E esse equipamento custa R$ 50. Só que para você transitar nessa pista de kart, o kart cobra para você poder usar a pista. E ele cobra R$ 1 a cada minuto de utilização. Então a gente precisa entender quais são as variáveis dessa situação. Olha a nossa pista de kart aqui. Eu vou fazer uma corrida nessa pista. A cada minuto que eu correr nessa pista, eu vou gastar R$ 1. Só que para começar isso, eu tenho que ter um custo já inicial de R$ 50. Então a gente vai começar a entender quais são os custos que envolvem isso, quais são as variáveis. Então, nessa situação, a gente tem basicamente duas variáveis. Primeiro, é o custo total da corrida, que eu vou abreviar com a sigla CT. Então, eu sei que o custo total vai depender do quê? Vai depender do tempo total da corrida. Se eu correr 1 minuto, 10 minutos ou 50 minutos, o meu custo total vai variar. Então, uma função, uma característica é dependente do outro. Ah, não, professor, eu quero gastar nessa corrida no máximo R$ 30, porque senão eu não vou conseguir. Bom, o equipamento custa 50, já não consigo correr. Ah, então, professor, eu quero gastar o equipamento mais 30. Opa, a gente consegue prever isso? Consegue. A gente vai gastar no total R$ 80. E como vai ser essa questão? Como que a gente vai conseguir mensurar isso? Então, a gente vai lembrar, da matemática, a função do primeiro grau é representada pela expressão y igual a x mais b. Isso aqui a gente já viu nas aulas de matemática do 9º ano, do primeiro ensino médio, que vocês estão vendo comigo em física, já deve ter visto em matemática com outro professor, deve ter visto no ensino fundamental. Então é o seguinte, vamos lembrar o que significa cada um desses elementos. Primeiro, o que é o y? Y é o que a gente chama de variável dependente de todo o resto para poder variar, certo? Então y é a nossa variável dependente. A nossa variável independente é aquela que vai variar independente do que aconteça. Então, se a gente pensar na nossa situação, quais são as duas nossas variáveis? Custo total e o tempo de corrida. Só que tempo é uma variável independente. Depende de mim para o tempo passar. Então, o nosso x, o que vai no lugar dessa variável, vai ser o tempo da corrida. O que é esse A e esse B? Esse A e esse B, matematicamente, têm nomenclatura, eles têm uma normatização. O A é definido como coeficiente angular. Então, é ele que define o quão rápido varia a minha, se a gente fosse falar de uma função num gráfico cartesiano, quão inclinado é o meu gráfico. E no nosso caso, esse coeficiente angular define o quão rápido o custo total vai ser maior. Tudo bem? E o B é o nosso chamado coeficiente linear. Em resumo, é ele onde tudo começa. É o ponto onde vai tudo começar dentro do meu problema. Então, pegando isso aqui, transformando no nosso problema lá do kart, o que vai acontecer? Primeira coisa, quem é a minha variável dependente? No nosso caso, a variável dependente é o custo total da corrida, CT. Quem é a nossa variável independente, que vai fluir independente do que ocorra? É o tempo. O tempo da corrida, o tempo total de corrida, é a variável independente. Quem vai ser para a gente o nosso coeficiente linear? Eu não falei que ele é que define o início de tudo? Qual que é o início dessa corrida? É o aluguel do equipamento. Então, o custo do aluguel do equipamento, do material, que é de R$ 50, é o nosso coeficiente linear. Então, o nosso coeficiente linear, o valor de B igual a 50. E quem é o coeficiente angular no nosso problema? O coeficiente angular no nosso problema é o custo do aluguel da pista por minuto. Ou seja, R$ 1 a cada minuto. Com isso, a gente consegue escrever uma nova função. No lugar do y, ficou o meu CT. No lugar do azinho, o coeficiente angular. Ficou o número 1, que é o custo por minuto. O T é o tempo total da corrida, mais 50, que é meu coeficiente linear. E esse coeficiente linear é onde tudo começa, ou seja, com o aluguel do equipamento. Se eu quiser, então, prever, por exemplo, se eu quiser descobrir quanto custa 25 minutos nessa pista, eu vou trocar o tempo por 25. Então, como que vai ficar? Uma continha básica aí. Troco o T por 25, vai ficar CT igual a 1 vezes 25 mais 50. Propriedade matemática. Sempre que eu tenho multiplicação e soma na mesma linha, eu dou prioridade à multiplicação. Então, 25 vezes 1
25. Mais 50. Como vai ficar isso aí? Então, o custo total vai ser de R$ 75. Perceberam? Eu consegui dar previsibilidade à minha corrida. Eu consigo descobrir como que isso vai acontecer. Beleza? Então, isso é uma função. Ah, professor, mas até agora você não citou. O que é uma função do primeiro grau? A função vai ser do primeiro grau sempre que a variável independente não tiver expoente diferente de 1, desculpa. Então, ela tem que ter o expoente 1 para ser do primeiro grau. E se tivesse expoente 2, professor? Ela seria uma função do segundo grau. E 3, terceiro grau. Então, ela é do primeiro grau quando a variável independente tem expoente igual a 1, que é o nosso caso aqui. Tudo bem? Falando disso, a gente volta agora para a física. De novo, é característica do movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, aceleração nula e a função horária do espaço ser do primeiro grau. Então, agora a gente tem quais são as variáveis na física? As variáveis, a dependente é a posição do carro e a independente é o tempo. Então, a posição final do carro vai depender do tempo. Ele é a variável dependente, o t é a variável independente. Aonde que tudo começa no nosso estudo? Coeficiente linear. É a posição inicial do veículo. E quem é o coeficiente angular? É a velocidade, porque é ele que define o quão rápido a minha posição final vai chegar, quão rápido vai variar a minha posição em relação ao todo. Então, colocando aqui, ó. Deixa eu tirar aquele partezinho de baixo. Sempre S na física vai ser representado como posição final ou espaço final. E ele é a nossa variável dependente. O S0 é a posição inicial ou espaço inicial, ele é o nosso coeficiente linear. O V é a velocidade no móvel, e ele é que define o quão rápido as coisas acontecem, então é o nosso coeficiente angular. E o Tzinho aí é um instante ou tempo. É muito comum a gente ver nos exercícios falar hora é tempo, hora é instante. E ele é a nossa variável independente. Opa! E a nossa variável independente, tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que tranquilo, né? É uma revisão. Tá vendo essa equaçãozinha aqui? Equaçãozinha muito conhecida na física, também conhecida como equação do sorvete. Tudo bem? Bem bobinha, facinho de memorizar. Tudo bem? S igual a S0 mais VT. Professor, precisa memorizar? Precisa. Eu tenho que memorizar essas relações aqui. Beleza? Continuando. Já que a gente está falando de uma função, eu preciso falar que essa função tem um diagrama horário do espaço, ou também conhecido como um gráfico do espaço em função do tempo. Vamos falar de planos cartesianos. Então, eu tenho que entender que se existe uma função, existe um plano cartesiano envolvido aqui, tá? Então, ó, já que a função horária do espaço de todo movimento uniforme é do primeiro grau, o gráfico espaço por tempo terá uma forma de uma reta inclinada a partir da posição inicial. Então, ó, nosso gráfico está aqui, ó. Aliás, desculpa, esse aqui não é o nosso gráfico. Esse aqui é o nosso plano cartesiano. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. No eixo das ordenadas, nossa variável dependente é o eixo do espaço. No eixo da variável independente, a abscissa, é o tempo. Tudo bem? A nossa variável independente. Então, agora que a gente tem um plano cartesiano, eu vou traçar um gráfico. Então, se aqui, ó, posição inicial, ó, S0 está aqui, certo? Se o nosso movimento é com velocidade positiva, ou melhor, se a gente tem um movimento no sentido da trajetória, esse movimento é chamado de progressivo, ou seja, temos uma reta crescente. Então, toda vez que o movimento ocorre no mesmo sentido que a trajetória, a gente fala que a gente tem um movimento progressivo. Agora, se a reta é decrescente, também iniciado na posição inicial, a gente fala que esse movimento é chamado de retrógrado, porque ele ocorre no sentido oposto ao sentido da trajetória. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, temos aqui, além do gráfico demonstrando, a gente tem duas propriedades. Movimento no sentido da trajetória, classificado como movimento progressivo. Movimento no sentido oposto à trajetória, movimento retrógrado. Tudo bem? Continuando.
Como a gente está vendo no gráfico, existem algumas propriedadezinhas matemáticas do gráfico que a gente vai analisar agora na sequência. Propriedade do gráfico, espaço em função do tempo. Tomem ciência, só pode ser no gráfico espaço em função do tempo. Outros gráficos não servem. Aliás, gráficos em outros planos cartesianos com outros eixos não servem. O gráfico é sempre o mesmo. O que muda é o plano cartesiano aqui e como a gente desenha o gráfico em função dele, tá bom? Então, ó, aqui está meu gráfico em verde. Se a gente pegar da posição inicial até o tempo onde para o gráfico, a gente tem a variação do tempo. Se a gente pegar da posição inicial até onde a posição final marca no gráfico, a gente tem a variação do espaço. Reparem que esse gráfico, com essas duas linhas de apoio, transformou-se em um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo de referência, o nosso ângulo alfa. Para quem já viu triângulos retângulos, a gente sabe que sempre o ângulo oposto o eixo oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto. E sempre a reta paralela ao ângulo que a gente está analisando é o cateto adjacente. Essa aqui seria a nossa hipotenusa, certo? Porque ela é oposta ao ângulo reto. Tudo bem? E toda vez que a gente tem cateto adjacente, cateto oposto relacionando com ângulo, a gente pode fazer uma análise trigonométrica. A gente pode falar da tangente desse ângulo. Ó, a posição inicial está aqui. E o que a gente pode chegar à conclusão? Que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o ΔS sobre o ΔT. Ou seja, a tangente de alfa, esse n em cima de uma igualdade é o que a gente chama de numericamente igual. Então, a tangente de alfa é numericamente igual a ΔS sobre ΔT. E nós já vimos na física que ΔS sobre ΔT nada mais é do que como calcula a velocidade. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que a tangente de alfa é numericamente igual à velocidade do meu móvel. Muito cuidado com essa propriedade, não aparece com muita frequência, mas quando aparece, pega muita gente. Por exemplo, se esse ângulo aqui eu concluir que o ângulo é de 45, pela tabela trigonométrica, tangente de 45 é tabelada, tem um valor estabelecido. Esse valor é 1. Então, significa que se a tangente de 45 é 1, então minha velocidade é 1. Tudo bem? Continuando. Vamos lá. Como a gente já está falando de diagramas, de gráficos e planos cartesianos, agora eu vou falar do diagrama horário da velocidade. Então, do gráfico da velocidade em função do tempo. Eu tenho aqui meu plano cartesiano, velocidade no eixo das ordenadas, tempo no eixo das abscissas. Professor, mas você falou que a velocidade não varia no movimento uniforme. Perfeito. E quando a velocidade não varia, então essa reta tem que ser uma reta horizontal. Uma reta que não cresce nem decresce. A velocidade é constante. Se a velocidade é positiva, a gente classifica, lembra a classificação de movimento? Classifica o movimento como progressivo. Se a velocidade é negativa, a gente classifica o movimento como retrógrado. Tudo bem? Fiquem de olho nesse gráfico, porque temos mais uma propriedade matemática dele. Seguinte, toda vez que a gente tem um plano cartesiano, velocidade em função do tempo, e o meu gráfico é uma reta horizontal, se eu calcular a área entre o gráfico e o eixo do tempo, essa área ela vai ser numericamente igual ao produto de velocidade, que é essa alturinha aqui, e da variação do tempo, que é isso aqui. Para calcular a área, não é base vezes a altura? Então, velocidade vezes ΔT. Nós já vimos, se a gente mexer na fórmula, velocidade não é ΔS sobre ΔT. Se o ΔT está dividindo e passar multiplicando, vira isso aqui. Então, o que sobrou? Isso aqui é o ΔS. Então, a área sob o gráfico, abaixo do gráfico, é numericamente igual, esse n em cima do igual é numericamente igual ao ΔS. Então, se te derem um gráfico desse, pedirem para calcular a distância percorrida, é só calcular a área e colocar isso aqui na expressão. Não esqueçam que isso aqui é uma relação matemática. Eu preciso apresentar na minha resolução. Tudo bem? Continuando. Toda vez que a gente fala de movimento uniforme, é muito comum a gente ter casos e situações que os exercícios abordem situações onde corpos se encontram em uma rodovia. Então, a gente fala nos conceitos de ponto de encontro e ultrapassagem. Então, aqui eu vou falar
como que a gente vai fazer o processo para calcular o ponto de encontro, mas vocês só vão entender isso melhor lá no final, porque é a hora que for fazer um exercício com vocês sobre ponto de encontro, tudo bem? Então é o seguinte, toda vez que um exercício falar para a gente, olha, eu quero que você encontre para mim a posição, o ponto de encontro que os dois corpos se encontram em uma determinada rodovia, os dois estão indo em sentidos opostos, estão indo no mesmo sentido, não importa. Mas eles vão se encontrar, por quê? Ou porque eles estão em sentidos opostos, ou porque eles estão no mesmo sentido com velocidades diferentes. O de trás está mais rápido que o da frente, então eles vão se encontrar. Feito isso aqui, se eles vão se encontrar em algum momento, a gente vai seguir 4 passinhos de resolução para entender isso aqui. Primeiro, toda vez que um exercício falar de ponto de encontro, eu tenho que definir o tempo de encontro ou a posição. Primeiro passo, eu vou descobrir a posição inicial e a velocidade de cada um dos corpos. Geralmente são 2. E com essa posição inicial e com essa velocidade, eu vou escrever a equação horária de cada um deles. Lembra lá do S igual a S0 mais VT? S0 e V, se eu substituir essas duas expressões por números, eu fico com uma expressão. Vocês vão ver comigo no exercício também, tá bom? Então, a gente vai escrever a equação horária de cada um deles. Segundo passo. Se esses dois corpos irão se encontrar, a gente fala que a posição final deles é igual. Então, a gente iguala a posição do corpo A com a posição do corpo B. Terceiro passo. Eu abro cada lado da expressão, eu troco S por S0 mais VT em cada um dos lados. E dessa forma eu encontro o único valor de T, porque a única incógnita quando eu fizer isso, vai ter, é a letra T. Eu encontro o valor do tempo. E sabendo o valor do tempo, eu substituo o valor do tempo em qualquer uma das funções horárias. Pode ser do corpo A ou do corpo B, e encontro a posição final. Perceberam esse passo a passo? A gente vai retomar ele lá nos exercícios. Mas são dos últimos, então vai ser uma das últimas da gravação. Mas eu vou retomar os passos com vocês quando chegar lá. Tudo bem? Eu acho que com isso eu encerro a parte de teoria e eu vou para a parte de exercícios. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Seguinte. Primeiro exercício proposto. Um carro se desloca em uma estrada retilínea com velocidade escalar constante. Opa, então trata-se de movimento uniforme. A figura mostra as posições anotadas em intervalos de 1 minuto, contada a partir do quilômetro 24, onde adotou-se que t igual a 0. Opa, tem uma diferença aqui, tá, pessoal? Aqui no texto, eu vou até arrumar. Ó, vou arrumar. Talvez... Deixa eu só ver, posição inicial. Ah, tá. Então tá todo, o exercício está certo, só aqui que tá mudado. Vamos lá, de novo a apresentação, já arrumei. Porque ali eu vou mostrar para vocês porque o desenho e o texto estavam diferentes. Ó. Então, ó, contados a partir do quilômetro 30. Ó, quilômetro 30, t igual a 0. Onde se adotou o t igual a 0. Determine a sua velocidade escalar, a função horária, e o movimento é progressivo retrógrado. Essas são as perguntas. Primeiro passo de resolução, eu preciso coletar os dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição inicial. Cadê o meu apontador laser aqui? Ó, opa, voltou. A posição inicial e o tempo inicial. Eu vou pegar aqui a posição final e o tempo final. Ah, professor, eu poderia escolher essa aqui? Pode. Não importa, o movimento é constante. Eu posso pegar qualquer posição. A posição inicial é sempre a mesma, mas a final é qualquer uma dessas 3. Eu vou pegar os extremos. Posição inicial, posição final. Então, o primeiro passo, tem que coletar os dados. Vamos lá. Qual a posição inicial? 30. Qual a posição final que eu adotei? 24. Qual o tempo inicial? 0. Qual o tempo final? Esse tempo final é lá na posição 24. Professor, e se eu tivesse adotado 26? Então, o seu tempo final seria 2. Isso não muda a resolução do exercício. A resposta vai ter que ser a mesma. E qual o tempo final? 3 minutos. Só que a gente tem um problema. Ele pediu que a velocidade escalar fosse calculada em quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Converter 3 minutos em hora. Só que lembra que na outra aula eu já fiz isso? Se eu converter, dividir 3 por 60, vai dar um número muito quebrado. Então, eu deixo em forma de fração. Vai ficar 3 sobre 60 horas. E aqui é a velocidade. Feito isso aqui, eu vou colocar a fórmula que eu vou usar para calcular a velocidade. Olha ali, está escrito bonitinho. Ó. V igual a ΔS sobre ΔT. Terceiro, vou calcular o ΔS. Então, posição final menos inicial, 24 menos 30. ΔS vale menos 6 km.
Vou calcular o da posição, o tempo, a variação do tempo, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Menos 3 sobre 60 é menos 0. Não importa, é menos 0, então vai ser 3 sobre 60. Feito isso aqui, tem o ΔS e ΔT? Agora eu vou substituir na fórmula da velocidade. Então, V igual a ΔS sobre ΔT, no lugar do ΔS, menos 6, no lugar do ΔT, 3 sobre 60. Propriedade matemática. Sempre que eu tenho uma divisão com uma fração embaixo, eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, 3 sobre 60 virou 60 sobre 3. Não esquece do menos 6 aqui multiplicando. Menos 6 vezes 60, vou multiplicar a parte de cima da fração. Menos 6 vezes 60, menos 360, dividido por 3. Então, a velocidade vai ser de menos 120, e nesse caso, km por hora. Não esquece de colocar o valor numérico e a unidade de medida, km por hora. Fiz a primeira parte. Qual que é a segunda? Ele quer a função horária. Como que eu vou fazer, então? Eu vou escrever a função, ó, sendo S igual a S0 mais VT, e eu vou substituir o S0 e o V para isso virar uma função horária. Então vai ficar assim, ó, no lugar do S0 eu sei que a posição inicial é 24, no lugar do V eu sei que a velocidade é menos 120. Mais com menos, propriedade matemática, mais com menos dá menos. Então a nossa expressão, a nossa função horária é S igual a 24 menos 120. Essa é a nossa função horária, tudo bem? Então fiquem de olho aí. E o terceiro, o movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique. Opa, eu estava lá no 30 e fui para o 24. Eu estou a favor da trajetória? Não, eu estou contrário. O espaço está diminuindo da minha trajetória a cada minuto que passa. Então, o meu movimento é retrógrado, pois o objeto se move no sentido contrário à trajetória. Professor, teria outra forma de justificar isso? Teria, porque a minha velocidade é negativa. Lembra do gráfico que eu mostrei lá em cima? Toda vez que a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Tudo bem aí, pessoal? Vamos dar uma ajustada aqui na câmera, ó. Beleza? E aqui está o exercício 1. Tranquilo? Vamos continuar. Exercício 2. Um móvel em movimento retilíneo e retrógrado, ó, a primeira informação importante, marquem isso aí, possui velocidade constante de módulo igual a 5 metros por segundo. Essa velocidade é 5 em módulo, significa em módulo. Módulo é sem o sinal. Só que ele não falou para a gente que o movimento é retrógrado? Se o movimento é retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. No instante t igual a zero, ele se encontra em um ponto situado a 20 metros à direita da origem dos espaços. Sempre que eu tenho uma reta, eu coloco o zero aqui, se eu estou à direita, não sei se no vídeo vocês vão ver a direita, mas para mim está à direita. A direita significa que eu estou na orientação positiva, então o espaço é positivo. Ah, se estivesse à esquerda, professor, toda vez que eu estou à esquerda do zero aqui, numa linha de numérica, a esquerda seria negativa. Supondo a trajetória tem orientação positiva para a direita, isso já ajudou tudo. Se eu estou à direita e a orientação é positiva para a direita, então, obrigatoriamente, o número é positivo. Determine. A função horária do espaço desse móvel. De novo, coletei os dados. Qual a velocidade? Menos 5, retrógrado. Sempre eu marco por que é negativo. E S inicial, mais 20, pois está à direita da origem dos espaços. E detalhe, a trajetória é positiva para a direita. Sendo S igual a S0 mais VT, temos, no lugar do S0 eu coloco 20, no lugar da velocidade eu coloco menos 5. Então a nossa função horária está aí, ó. S é igual a 20 menos 5T, em unidades do S. Tudo bem? Essa é a nossa função horária. Exercício item A. No item B, no instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Primeiro, ele quer saber o tempo, T, interrogação, quando S é igual a zero. Que S é esse? A posição final. É a hora que eu passo pela origem. Vamos descobrir. Então vai ficar no lugar do S, eu vou colocar zero. Então S igual a 20 menos 5T, no lugar do S eu coloquei zero. 0 igual a 20 menos 5T, propriedade matemática. 5 vezes T eu não mexo. Mas esse 20 que está positivo passa para o outro lado. Opa, desculpa, fiz errado. Aqui, ó. O menos 5. Menos 5T. Ele está menos, ele passa para o outro lado, mais 5T igual a 20. Então, 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 igual a 4 segundos. Então, desde o momento que ele começou a analisar o movimento até ele chegar na origem dos espaços, na posição S igual a zero, ele levou 4 segundos.
Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Belezinha? Então vamos continuar. 3. Exercício 3. A posição de um móvel que executa um movimento uniforme varia de acordo com a função horária. Olha, já deu a função horária, não vou precisar construir agora. S igual a 5 menos 2t. Ah, professor, por que ele colocou 5,0 e 2,0? É normal nos padrões de processos seletivos por aí. Geralmente, em vez de ele colocar 5, ele coloca 5,0, em vez de colocar 2, 2,0. Tudo bem? Para esse movimento, A, encontre a posição inicial do móvel. Então, vamos pensar o seguinte. Dado que S igual a 5 menos 20t, sempre esse 5 vai ser a nossa posição inicial. Varia, esse aí é o nosso coeficiente linear. E o número associado ao t é a nossa velocidade. Só que vem tudo, o número e o sinal. Então, a gente já tem a resposta do item A e B, inclusive. Porque no A ele pede encontra a posição inicial do móvel e B encontra a velocidade escalar. Ó, já descobri, uma posição inicial é 5 e a velocidade do móvel é menos 2. Item A e B está resolvido sem fazer uma conta, só observando a função e entendendo o que cada elemento significa. Beleza? Tem C, determine o instante que o móvel passa pela posição menos 5 metros. Então, ele quer saber o instante, T é uma interrogação, quando S é igual a menos 5 metros. Vou substituir na fórmula. Qual fórmula? Essa aqui, ó. Então, S igual a menos 5 menos 2T, menos 5 igual a 5 menos 2T. O 5 está somando, ele passa para o outro lado. O 5 tem sinal positivo, ele passa para o outro lado com sinal negativo. Menos 5 menos 5 igual a menos 2t. Menos 5 menos 5, menos 10. Opa, deixa eu assumir a barrinha ali. Menos 10 igual a menos 2t. Opa, os dois lados da expressão estão negativos. Para resolver isso, eu multiplico por menos 1 e deixo os dois lados positivos. Então, o 2t que estava multiplicando 2, passa agora a dividir. Então, fica t igual a 10 dividido por 2. Então, t igual a 5 segundos. Então, desde o início do movimento, ele levou 5 segundos para passar na posição menos 5 metros. E, por fim, ele pede para construir o gráfico espaço em função do tempo. Vamos lembrar um pouquinho da matemática. Primeiro, vou colocar aqui meu plano cartesiano, S e T. Na sua casa, você vai usar régua, bonitinho, separar cada centímetro valendo uma unidade. Aqui eu estou no computador, fica bem mais difícil. Mas em casa, régua, faz os dois gráficos cartesianos. Não esquece da legenda. Isso aqui é muito importante. Tudo bem? Essa legenda é S igual a S entre parênteses M. O que significa isso? S é a posição e a unidade da posição é metro. T entre parênteses S. Tempo. T é o tempo e S é a unidade de medida do tempo, que é segundos. Feito isso, vou montar aquela tabelinha lá da matemática que a gente via. Posição e tempo. E vou substituir um valor na função aqui para poder calcular a posição do meu gráfico. Eu, como professor de física, tenho alguns truques para tentar facilitar a nossa vida. Primeiro, eu sempre atribuo o tempo inicial como zero. Por quê? Fazendo isso aqui, eu corto essa parte da expressão e só sobra o 5. Toda vez que o tempo for zero, a posição é 5. Tudo bem? E depois eu vou atribuir a posição final como zero. S igual a zero. Fazendo as continhas, 0 igual a 5 menos 2t, o menos 2t passa para lá. Fazendo as continhas, eu cheguei à conclusão que o tempo vai ser 2,5. E vou colocar isso aqui agora no gráfico. Então, primeiro ponto. O tempo é 0 e a posição é 5. Bem aqui nesse ponto. Tudo bem? Essa barrinha não me ajuda. Não some nunca. Ali embaixo eu vou colocar um outro ponto. Qual é o outro ponto? Posição 2,5. Tendo esses dois pontos, com 2 pontos eu traço o gráfico. Agora que vai vir o gráfico. Serve só o plano cartesiano e coleta de pontos. Com isso, opa, tá ali meu gráfico no plano cartesiano. A resposta é a reta em azul. Se você desenhar o plano cartesiano, colocar o ponto, mas não tiver o gráfico, não tiver bem desenhado, com régua bonitinho, não vale. Tudo bem? Tem que colocar sempre muito bem feito. Tranquilo? Feito isso, exercício 3, vamos para o exercício 4. Vamos lá. Dado o gráfico abaixo da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Opa, gráfico da velocidade em função do tempo. Tem propriedades aqui, hein, pessoal?
Calcule o deslocamento escalar do móvel de 0 a 5 segundos. O que ele quer falar com deslocamento escalar? Ele quer a variação da posição. Ele quer o ΔS. Deixa eu arrumar aqui que eu estou tremendo até. Então, primeira coisa. Como é um gráfico, velocidade em função do tempo, a gente tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Que a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS, que é o deslocamento escalar que a gente quer descobrir. Mas aonde está essa área? Essa área está entre o eixo do tempo e a velocidade, que é menos 6 aqui. Então, vai ocupar esse espaço aqui, ó, que belezinha. Eu fiz um desenho aqui, a área é entre o eixo T e o gráfico. Como calcular a área de quadrado? Simples. Base, 0 a 5, 5, vezes a altura, de 0 a menos 6, menos 6. Professor, mas não tem área negativa. Não, não tem. Aqui a gente não está calculando a área, a gente está usando o recurso de calcular a área para calcular uma variação do espaço que pode ser negativa. Por isso que eu uso valores negativos. Então, 5 vezes menos 6, menos 30. Então, esse móvel percorreu do instante 0 a 5 segundos, menos 30 metros. Significa que ele percorreu 30 metros no eixo, no sentido negativo da trajetória. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Exercício 5. Começou os exercícios de ponto de encontro. Vou retomar aqueles passos. Coletar os dados, escrever as funções horárias de cada um dos corpos, depois igualar as posições finais de cada um deles, abrir as expressões para achar o tempo e depois substituir o tempo numa das funções. Vou fazendo o exercício e vou mostrando para vocês. Ó. Um móvel parte da cidade A com velocidade constante de 40 km por hora e se dirige para a cidade B, dista 200 km de A. Nesse mesmo instante, outro móvel parte da cidade B com destino à cidade A, desenvolvendo velocidade constante de 60 km por hora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um desenho. Cidade A, cidade B, 200 km entre as duas. Um móvel, móvel A, parte da cidade A com velocidade de 40 km por hora. Da cidade B, parte um outro móvel com velocidade constante de 60 km por hora. Mas tem um detalhe. Esse móvel, se a gente considerar a trajetória positiva de A para B, ele está se movendo no sentido oposto à trajetória. E se movendo no sentido oposto à trajetória, a velocidade dele tem que ser negativa. É importante ter isso em mente, pessoal. Senão eu me perco muito nos exercícios. Desenho sempre ajuda, tá bom? Com isso aqui, vamos coletar os dados. Do móvel A, onde que ele está? Ele está onde eu vou considerar que é o marco zero. Então, a posição zero eu vou considerar como origem. E a velocidade dele é mais 40 km por hora. Se eu tenho a posição inicial do corpo A, S0A, e a velocidade do corpo A, eu vou substituir lá na expressão. Lembra lá da formulinha que eu falei do sorvete? S igual a S0 mais VT. O SA, então, é 0 mais 40T. Tem a função do corpo A. Corpo B, qual é a posição inicial dele? Ele está lá na cidade B. Se eu considerar a cidade A como o referencial, ponto zero, a cidade B está a 200 km, então ele está na posição 200. S0, opa, tem um errinho aqui, vamos arrumar? Ó, o professor arrumando de novo. É bom usar essas aulinhas assim, ó. Daí a gente começa a arrumar as paradinhas. Só que travou agora. Beleza. Aqui, ó. Vamos arrumar. Me ajuda, computador. B e B. Tentando de novo. Vamos lá. Acho que agora tá tudo certo. Vamos ver. Tá carregando. Passos lentos. Vamos de novo. E o desenho. Vai lá. S0B200 e a velocidade do B agora vale menos 60. E por que é menos 60? Porque ele está no sentido contrário da trajetória que nós definimos. Tá? Então vai ficar SB igual a S0B mais VB vezes T. Professor, mas precisa colocar B, A, essas coisas? Precisa, ajuda vocês a entenderem o exercício. É importante. Então SB vai ficar 200 menos 60T. Então temos duas funções, não temos? Primeiro passo, para encontrar os valores, a posição inicial e a velocidade, e escrever a função horária de cada um deles. Feito, cheque. Primeiro está feito. Segundo passo, como é um ponto de encontro, a posição do corpo A tem que ser igual à posição do corpo B. SA não é S0 mais isso aqui? Então eu vou substituir no lugar do SA o outro lado da expressão, 0 mais 40T. SB não é 200 menos 60T? Então vai ficar 200 menos 60T. Substituir. Eu troco o que ele é por a sua igualdade.
Vou colocar todo mundo que tem T de um lado, todo mundo que é número sozinho do outro. Então vai ficar 40T, esse menos 60T vai passar para o lado mais 60. O zero não importa, vou cortar ele, só vai ficar o 200. 40 mais 60, 100T, igual a 200. O 100 está multiplicando o T e passa dividindo. 200 dividido por 100, então o tempo é de 2 horas. Segundo passo, coloquei, igualei. Terceiro passo, abri as expressões e encontrei o tempo. Feito? Feito. Chequei também. Quarto passo, eu vou substituir o tempo igual a 2 horas em qualquer uma das funções. Eu escolhi a do corpo A. Então vai ficar SA igual a 0 mais 40T, e no lugar do T eu vou colocar o 2. SA igual a 0 mais 40 vezes 2. Vou pegar o apontador aqui, que sumiu meu apontador. Então, SA é igual a 80, tá ali embaixo do sair, que ele vai sumir e já vai aparecer. Então, temos aí a resposta. Aonde que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar na rodovia, numa posição a 80 km da cidade A. Ele vai estar na posição 80. Professor, mas se fosse em relação à cidade B, qual que seria a posição? Em relação à cidade B, seria 120. Porque se o todo é 200, ele vai, como o corpo B está um pouquinho mais rápido, ele vai andar um pouquinho mais do que o corpo A até ele se encontrar. Beleza? Exercício 5, agora exercício 6. Mesma coisa, só que agora a gente tem um gráfico para analisar aqui, ó. Tem um gráfico, 45, 35, A e B, mas não tem problema. Não importa se é dado textual, se é dado no gráfico, sempre o mesmo jeito de resolver. Coleta o dado e monta a equação. Ó, o corpo A e B que trafegam numa mesma trajetória retilínea, representado através de um gráfico posição em função do tempo abaixo. Supondo que os móveis permaneçam em seus estados de movimento, determine o instante que os corpos se encontram. Ele não quer a posição. Sabe aquela etapa 4? Substitui, não precisa. Eu vou só até a etapa 3. Então, a primeira coisa, vamos coletar os dados. Do corpo A aqui, ó. Qual a posição inicial? Onde o gráfico toca o eixo das ordenadas? 45. Só que eu não tenho velocidade. Eu vou ter que descobrir. Só que eu sei que a posição final nesse gráfico é 35 e o tempo que ele leva para sair de 45 e chegar em 35 é de 10 segundos. Com esses dados aqui eu calculo a velocidade. Velocidade do corpo A, delta S sobre delta T, 35 menos 45 sobre 10. A velocidade do corpo A é 1. Então eu tenho a posição inicial e a velocidade. Com isso eu acho a equação do corpo A. Então vai ficar SA igual a 45, que é a posição inicial, menos 1, que é a velocidade, vezes T. Achei a equação do corpo A. Beleza? Agora o corpo B. Eu sei que a posição inicial é 0, porque o gráfico toca o eixo das ordenadas bem aqui, onde começa tudo. Opa, volta um pouquinho. Eu sei que a posição final é 5 e eu sei que o tempo para fazer isso foi de 10 segundos. Senhor, mas não é a posição final. A posição final eles vão se encontrar. Não, é a posição final que eu tenho no momento. A velocidade é constante. Eu pego uma posição inicial, uma final. Não precisa ser a final da viagem. Pode ser um trecho no meio. É o que dá para eu usar para calcular. Eu vou calcular a velocidade do corpo B e eu cheguei à conclusão, fazendo os cálculos, que a velocidade do corpo B é menos 0, aliás, a velocidade do corpo B é 0,5 metros por segundo. Com a velocidade B, a posição inicial, eu escrevo a equação horária. Então, a equação horária do corpo B, SB igual 0 mais 0,5T, ou apenas 0,5T. O zero não precisa ser escrito. Sabendo as duas equações horárias, qual é o próximo passo? Ponto de encontro igual as duas. No lugar do SA, eu vou colocar 45 menos 1T. Tá aqui. No lugar do SB, eu vou colocar 0,5. Vou deixar todo mundo que é T de um lado, todo mundo que é número do outro. Então, eu vou pegar o menos 1T que está negativo, vou passar para o lado e ficar positivo. 1T mais meio T, 1,5T. Do outro lado fica 45. 1,5 está multiplicando, passa dividindo. 45 dividido por 1,5 dá 30. Então, em qual instante eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar depois de 30 segundos. Está aqui mais um exercício de ponto de encontro. Beleza, pessoal? Com isso, eu encerro a aula de hoje de movimento retilíneo uniforme. Pessoal, o movimento retilíneo uniforme é um material gigantesco. Tem um monte de exercício, de um monte de tipo. Eu tratei de trazer para vocês aquilo que é mais relevante. Ah, tem ultrapassagem em corpo extenso. Tem um monte de coisa para falar. Eu tentei sintetizar desse vídeo, que já ficou longo, quase 1 hora aí de vídeo, o que é mais importante. Tudo bem? Eu espero que isso ajude vocês. Eu espero que vocês
consigam resolver os problemas que vão aparecerem por aí. E desejo para vocês todos uma boa semana, tudo de bom. Muito obrigado. Se puder, deixa um like, comece a seguir o canal. Isso é importante para a gente crescer, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau!